Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara, o lugar onde eu posso ser eu mesmo, de fato, de verdade, né? Fazendo o que eu gosto de verdade. Essa é uma longa história, vamos lá, vamos seguir então. Tem que tomar cuidado porque hoje é dia de discografia comentada e se vacilar eu fico meia hora falando sem parar e aí ninguém vai aguentar. Nem quem curte o canal vai aguentar, né? Acho que só eu ia acabar curtindo me ver falando por meia hora. E olhe lá. Mas enfim, vamos lá, cara. Vamos lá falar sobre The White Stripes, cara. Isso mesmo, uma banda... Puta, cara, é complicado, né? Eu vou tentar fazer um contexto rápido aqui. O rock no final dos anos 90, começo dos 2000, tava ali era predominado pelo new metal, né? Korn, Limp Bizkit, Linkin Park. Aí você pode colocar um pouco no bolo, alguns colocam nesse rótulo aí System of a Down e Slipknot, eu discordo, de certa forma. Mas enfim, era o que rolava no rock nessa época. E eis que surgem, cara, bandas que puxaram influências do rock aí dos anos 70 até 60, né? Um pouco antes, 60, 70 e 80 também. Houve esse grande revival, essas bandas juntaram várias influências e formaram aquele que foi chamado de... Não sei se pode chamar de revival do indie rock, foi apenas uma sequência, o indie rock já existia ali desde os anos 80, né? Mas foi ali uma nova roupagem do indie rock, encabeçado ali por The Strokes, que eu gosto tanto, cara, mas 4 bandas me marcaram muito, porque eu via clipes bastante ali, vários clipes deles na MTV. Os 4 pilares, não quer dizer que sejam necessariamente os principais que eu estou falando que são os principais, mas eu lembro que são muito claros pra mim, é muito claro pra mim que essas bandas são os pilares ali, ou a base do meu entendimento do indie rock nessa época. Estou falando então do The Strokes novamente, estou falando do The Hives, que era dessas aí que eu mais gostava no começo, do The Vines da Austrália, o The Hives da Suécia e o The White Stripes, né? The White Stripes formado em Detroit em 1997, cara, é bastante tempo. E nessas quatro bandas que eu falei aqui, o The Strokes eu fui gostar bem depois, né? Ou alguns anos depois e tudo mais, e o White Stripes mais recente ainda, cara. Foi vendo aí, eu sempre gostei um pouco. Eu vi ali o clipe de Fell in Love with a Girl, né? Achava a música bacaninha, estilo legal, um rock simples, baixo, achava bacana. Depois vieram algumas outras ali, alguns clipes, alguns singles que eu via clipes ali, achava legal também, mas nunca me pegou do jeito que você fala, puta que da hora, vou comprar disco, né? Nunca rolou dessa forma. E aí veio o mega sucesso, né, de Seven Nation Army e tudo mais, ainda assim não me pegou realmente e eu deixei de boa. Pensei várias vezes em comprar uma coletânea, recentemente eles lançaram uma coletânea, The White Stripes Greatest Hits, que é inclusive a trilha desse vídeo, mas não tem aqui no Brasil, não foi lançado no Brasil, então fiquei aí a ver navios também. Eis que no programa do Thunderbird, né, no Music Thunder Vision, eu vi uma discografia comentada do White Stripes. Eu pensei em fazer algo até mais rebuscado, com perdão aqui, não sou nada perto de Thunderbird, mas quis fazer um negócio mais rebuscado, com um pouco mais de detalhes aqui dentro da minha capacidade. E nessa acabei me empolgando, vendo o programa do Thunder e depois estudando um pouco mais, escutando os discos e pronto, comprei todos. Pirei, comprei todos os discos da banda e por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. A introdução já foi um pouco longa, mas vamos seguir, vamos correndo então. Correndo não, como eu falo, né? Sendo sucinto, não correndo. White Stripes, como eu disse, formado em Detroit em 1997 por Jack White e Meg White. Cara, muita polêmica, muitos boatos acerca da formação da banda e do relacionamento entre Jack e Meg White, né? O Jack já tinha várias bandas ali em Detroit, um cara músico realmente muito bom, tocava vários instrumentos, bateria era o principal dele na época e tudo. Aí ele conheceu a Meg White, cara, ali em Detroit mesmo. Mas em Detroit ou era em Nashville já? Eu tenho essa coisa dele em Nashville, mas o fato é que eles se conheceram e tudo mais. E foram ficando amigos, foram começando a namorar, aquela coisa e tal. E de repente a Meg White começou a tocar bateria, cara. Olha que loucura, que coisa interessante. Eles começaram a tocar bateria, ela começou a tocar bateria e o Jack White falou, pô, peraí, cara, a banda que ele tava tocando já tava acabando, já nessa época. E aí ele pensou, pô, senti um clima interessante aqui, vamos montar uma banda. E foi assim que foi formado o White Stripes, que era pra chamar de Peppermints, cara, que é aquela balinha, sabe, branca e vermelha, que alterna cores ali. E como o sobrenome deles era White, porque a essa altura eles já estavam casados, né? Aí eles resolveram, vamos nos chamar The White Stripes, né? É isso aí, a Meg White gostava tanto de Peppermints, né? Fizeram essa junção aí de fatores para dar o nome da banda de The White Stripes, que louco, né? Até anotei aqui que depois desse namoro e tal, aquela coisa, formando banda, eles se casaram exatamente
em setembro de 96, pouco antes, aliás, um pouco antes da banda começar, né? De fato, eles acabaram se casando e se separariam durante a banda. Muito se falava que eles eram irmãos. Não, eles são casados. Não, eles são irmãos. Não, nada disso, nem uma coisa nem outra. Então realmente eles foram casados, até 2000 eles foram casados, a banda já estava aí em franca atividade, mesmo assim eles não perderam o ritmo não. Foram lançando álbuns, o relacionamento, a banda não acabou com, ou melhor, o fim do relacionamento não acabou com a banda, eles continuaram seguindo aí, muito louco, muito interessante, mas eles eram então de fato casados. E mais interessante ainda, o Jack, que é chamado Jack Gills, ele assumiu o nome da Meg White. Ela é Meg White mesmo, o sobrenome dela é White. E depois de casados, ele assumiu o nome dela, não o contrário. Tá? Por isso que ele é o Jack White, por isso White Stripes. Muito louco, né? O primeiro disco deles foi gravado então em 99, lançado em 99. É o álbum de auto-intitulado. Cara, quando eu comecei a ouvir, para poder decifrar, deschavar totalmente a coleção dos caras, do White Stripes, esse aqui é o primeiro disco aqui. Cara, esse disco aqui, olha, eu vou falar pra você. Lógico que é aquela coisa, né? Quando eu comecei a curtir a banda, eu achava que o primeiro disco era o que tinha Fall in Love with a Girl, mas ele era o terceiro, vou chegar nele já já. E eu conhecia pouco, eu vi um pouco o disco que tem Fall in Love with a Girl e achei legal, algumas coisas aí diferentes e tudo, mas não era exatamente o que eu pensava. Vou explicar porquê já já, inclusive. Mas ouvindo esse álbum aí, eu vi que, cara, é bem o rock que eu curto. Rockão, blues rock ali, que era a pegada muito forte, influência muito forte do Jack White, né? O blues, então era rock blues total, realmente, bem cru, produção do Jack White, né? Lançamento pela Sympathy for the Music, por onde eles lançariam os 3 primeiros álbuns, uma gravadora independente. Então nesse disco aqui, realmente é isso, é puramente isso, blues rock e tal, purão. Achei legal, não tem nenhum ritmo, mas achei muito bacana. Jimmy the Exploder, Suzy Lee, The Big Three Killed My Baby. Cara, um monte de música bacana aqui, é um disco que flui bem legal, dentro desse mesmo estilo aí do blues rock, meio acelerado e tudo mais. Gosto bastante desse álbum aqui, gostei bastante desse álbum. E olha, puxa, é difícil de dizer, cara, é que outros discos têm outras músicas muito fortes e tudo, que se destacam. Mas esse disco aqui talvez seja o mais regular, cara. Ainda não elegi meu preferido não, mas esse aqui, olha, eu poderia ir contra as estatísticas e dizer que esse é meu preferido do White Stripes, hein? Não sei não. Então, inclusive, esse disco é tido como um dos piores deles. Se você pegar o ranking, né, de discos ali do White Stripes na internet, fizer uma busca, você vê que esse é um dos piores discos que estão ranqueados ali mais pra baixo. Muito louco, é questão de gosto realmente, né? Enfim. Então, na sequência, no ano de 2000, veio o The Still, o ano que eu falei que o ano que o casal White se separou. The Still, essa capa aqui, que tem o disco tem o nome desse do cara que foi, do artista que foi autor dessa obra aqui que ilustra a capa, né? The Still é o sobrenome desse artista holandês. Essa capa bacana aqui desse álbum também bacana e que também tem aí o blues rock como sua principal influência. Tem uma música sensacional que eu curto bastante, You're Pretty Good Looking for a Girl, Hello Operator. Qual mais aqui? Sister Do You Know My Name. Muita música bacana aqui. De novo nessa mesma pegada do blues rock, como eu disse, de novo produzido pelo Jack White. Ele produziu todos os discos do White Stripes, tá? O cara realmente multi-instrumentista, produtor, é um artista realmente de mão cheia, o Jack White. E nesse disco aqui, de novo, eu olhei e falei, caramba, é mais uma vez aí uma banda dentro daquele estilo de rock básico que me agrada bastante, né? E aí eu percebi algo muito interessante, cara, no terceiro disco, o disco que eu disse que tem Fell in Love with a Girl, é o disco White Blood Cells, de 2001. Olha a sequência, hein? 99, 2000, 2001. Aí veio o White Blood Cells, de 2001, lançado pela Third Man Records, que é a gravadora que o Jack White criou. Ele tem gravadora, ele tem um loja de discos em Nashville. O negócio é muito louco, cara, é muito o trabalhador da arte, aí, trabalhador da música. E esse disco aqui, a banda estourou, de fato, né? Como eu disse, eu achei que era o primeiro disco deles, mas já tinha então esses dois. Aí depois a galera volta, né, pra descobrir o que tinha antes. Mas esse aqui é o terceiro disco, tem Dead Leaves in a Dirty Ground, cara, sonzeira, abre o disco com essa música. E uma coisa interessante, cara, o White Stripes era conhecido por gravar alguns covers, hein? No primeiro álbum, inclusive, tem a Stop Breaking Down do Robert Johnson, clássico músico de blues. Isso que é legal eu citar isso aqui. Mas seguindo então com White Blood Cells, esse disco aqui, uma coisa que eu achei interessante. A música Fall in Love with a Girl cabia muito mais nos 2 primeiros discos, que eram mais retos, blues rock, do que nesse aqui. Esse aqui ela é meio isolada, por isso que quando eu fui ouvir, falei, bom, eu gosto mais de Fall in Love with a Girl, eu fui no básico, né? Fui no óbvio. Deixa eu ouvir esse disco que tem essa música.
e não curti tanto por causa disso, porque eu esperava que fosse o disco quase todo dessa forma. E não, aqui tem músicas já com muitas coisas de piano já que o Jack White também toca, então ela é meio que isolada nesse disco aqui. O disco eu entendo que ele é um pouco diferente. Depois de dois discos bem similares, o Jack White, né, que é o principal mentor, compositor, quis ali dar um passo além, fazer algo um pouco mais diferente. Então a própria Dead Leaves and the Dirty Ground mostra isso. Quem mais? Hotel Yorba também. I'm fighting It Harder to Be a Gentleman. Músicas realmente que mostram uma banda já tentando fazer coisas diferentes, ir para um outro lugar. Realmente, piano aparecendo ali. Aquela coisa, né, cara, de banda de duo, né, de dupla. Aconteceu com o Black Keys também. E aconteceria com o White Stripes. A banda vai querendo sair. Chega uma hora que não tem muito para onde ir com dois instrumentos. Dá para fazer muita coisa boa, mas tem que ir adiante. E foi o que foi acontecendo. Instrumentos sendo introduzidos e tudo mais. A coisa foi evoluindo naturalmente. Isso que aconteceu então no White Blood Cells, que é um bom disco, mas entenda que é já uma banda evoluindo, indo para outros lugares do que o blues rock. A banda quer sair desse rótulo às vezes, né? Aí, cara, viria o disco que fez a banda também explodir aí, não só para o meio do rock, mas para tudo, né, cara? Eles gravaram nesse disco aqui o single mais famoso deles, que tomou conta do mundo, grito de guerra não, música tema de Copa do Mundo, de torcida em Copa do Mundo, e tudo quanto é lugar, realmente. Tô falando do álbum Elephant e da música Seven Nation Army. Disco lançado em 2003 pela V2 Records, tá uma outra gravadora independente. Álbum que vendeu 2 milhões de cópias nos Estados Unidos e 1 milhão de cópias na Europa, cara. É muito louco isso. Esse disco aqui já é outro passo além do White Stripes. Uma banda tocando ainda, fazendo composições mais lentas, fazendo um som um pouco mais lento, mais rebuscado ainda. A Seven Nation Army é mais ou menos uma amostra disso, um som mais cadenciado. Você tem outra aqui, ó, In the Cold Cold Night, uma música que tem o vocal da Meg White, bem interessante. Tem, o que mais aqui, ó, The Hardest Button to Button, outra música que já mostra camadas diferentes, arranjos mais sofisticados, uma coisa realmente mais produzida, não melhor produzida, mas com mais elementos aí sonoros para poder compor o som dos caras, né? Isso aqui tá bem caracterizado, bem latente nesse álbum aqui. É um disco bom? É o meu disco preferido deles? Eu não sei, eu acho que não. Realmente essa experimentação às vezes me pega meio fora, me pega meio no contrapé. Eu entendo onde a banda quis chegar, onde a dupla quis chegar, gosto de várias coisas aqui, mas eu ainda prefiro esse som mais cru. É questão de gosto realmente. Tá? Tem aqui I Just Don't Know What to Do With Myself, né, nesse álbum aqui, que é o cover gravado do Burt Bacharach, né? Originalmente gravada, composta por Burt Bacharach e Hal David. Eles gravaram aqui e ficou sensacional, tem um clipe muito bacana também, então vale a pena dar uma sacada no The Elephant pela mudança, né, mais uma mudança que ele mostrou, né, dentro da carreira, da trajetória do White Stripes, mas aquilo é um pouco mais diferente, não é bem aquilo que a galera que gosta do som mais cru vai gostar. É uma questão de gosto realmente. E aí vem o disco mais torto, vamos dizer assim. Toda banda quase tem um disco meio torto, né? Um disco meio que se fala, mas como assim? Não tô entendendo. E é normal que o White Stripes fizesse isso, e eles estavam indicando isso pelo Elephant. Estavam indicando que iam chegar nesse patamar aqui. Pô, a trilha parou, a impressão minha? Uma música que tá meio... a música é meio lenta. Então eu vou aproveitar para colocar um trechinho aqui, The Hardest Button to Button. Com muito cuidado, um trechinho bem rápido, hein? Sem nem vocal. Só esse trechinho realmente aqui de Hardest Button to Button, música muito bacana que o White Stripes gravou também na sua carreira. Mas então, como eu dizia, veio então esse álbum chamado aí, que eu posso dizer chamado de álbum torto da banda, é o Get Behind Me Satan. Lembro bem quando foi lançado esse disco, eu prestava atenção, apesar de não curtir assim tanto a banda, não comprar o disco, mas eu prestava atenção, vi os singles. Essa galera tá empolgada aí fora, hein? Que coisa. Enfim, eu ia acompanhando tudo que lançava, os clipes e tudo mais, e vi que esse Get Behind Me Satan era um disco, realmente mais um disco experimental, mais do que todos os outros até então, mais do que o Elephant, né? Mas que é o disco que era mais ousado até então. Muitas composições baseadas no piano. Outros instrumentos também ali faziam parte desse álbum aqui. É o mais difícil, é o último que eu resolvi comprar. Achei que realmente eu não ia curtir, mas falei, puta, vamos entender aqui qual que é a proposta e conseguir
eu entendo que talvez, eu não posso falar que é um disco ruim, mas é o disco que eu menos curto, que eu menos aprecio. Eu tenho que ouvir ele com um pouco mais de calma, um pouco mais de atenção para entender, para assimilar o que tem nele. É um bom disco, mas ele é mais difícil de assimilar com certeza. Blue Orchid mostra isso logo de cara, faixa de abertura. My Doorbell também. Vamos ver qual mais aqui. The Nile Twist. Qual é a outra aqui? Acho que a última é uma balada, se não me engano, I'm Lonely, But I Ain't That Lonely Yet, a música que fecha o álbum. Então já é um disco bem mais experimental, bem diferentão, que vai de você querer pesquisar e ver se vale a pena curtir, tá? Olha o figurino dos dois aqui na capa, bem bacana. E aí, cara, essa altura, o White Stripes aí, já depois de ter vendido, esse disco aqui já vendeu bem menos, já começaram a diminuir as vendas de discos, o número de vendas de disco no mundo, e o sucesso comercial não foi tão grande, realmente, quanto o de The Elephant, seria difícil também que fosse, né? Então os discos já venderam bem menos, e o White Stripes já estava já indo para um caminho, já querendo fazer outras coisas, com outros interesses. Aliás, até quero só citar um negócio. O Get Behind Me Satan foi lançado em 2005, foi o ano que eles vieram para o Brasil. Quando eles fizeram um show, nessa turnê, eles fizeram um show em Manaus, sensacional, no teatro, acho que é o Teatro Municipal lá de Manaus, que eles até saíram, foi um público reduzido, né? Então eles saíram depois que tinha um público muito grande do lado de fora do teatro, para acompanhar no telão o show, né? Eles saíram, fizeram um show ali meio básico, uma apresentação básica pra galera, tamanha devoção do pessoal que o pessoal demonstrou, né? Porque eles estavam realmente no auge, desde principalmente, né, do Elephant. Então foi muito bacana essa passagem deles. Tem documentário, inclusive, no YouTube sobre essa passagem deles em Manaus, esse show aqui no Brasil. Foi muito bacana. E então, a partir daí, o Jack White já estava envolvido com muitas coisas. Acho que nessa época, se não estava rolando, já ia para rolar já em breve, The Raconteurs. Outra banda que o Jack White tem também, que é muito boa, que é o Dead Weather, juntamente com a vocalista do The Kills, né? Muito boa, uma banda interessante também. Então já começava a ver, assim, um artista muito grande, né? Grande no sentido, assim, de muitas ideias, muitas coisas para fazer, muita coisa para realizar, e a Meg White mais na dela, mais contida, mais tranquila. Eles realmente então estavam indo nos passos finais nessa época aqui, com o Jack White com seus vários projetos, a Meg White querendo ficar um pouco mais na dela. E esse último álbum que eles lançaram juntos foi o Icky Thump, de 2007. Aqui eles gravaram pela Warner, hein, cara? A Warner contratou o duo aqui para esse disco depois, e foi o último, né, até então da carreira, né? Interessante, justo na hora que eles chegaram na Warner, eles acabaram, se bem que isso também nunca foi muito importante, porque eles só fizeram muito sucesso, né, dentro daquilo que eles queriam, acredito, por gravadores independentes, né? Então o Icky Thump é uma volta ao rock mais básico, já é mais bem produzido, não iam chegar de novo pelos recursos que eles tinham, de estúdio e tudo mais, eles não iam voltar no tipo de gravação dos primeiros álbuns, de forma nenhuma. Então o Icky Thump é sim uma volta ao rock blues, mais ou menos, mas já com a bagagem acumulada de vários dos discos lançados, as experimentações, tinha um pouco dos outros instrumentos também que eles usaram em outros discos, mas menos do que tinham usado então, tá? Então aqui realmente é o White Stripes voltando mais ao seu estilo. E cara, o que tem nesse disco aqui que vale a pena, que eu posso citar pra vocês? A própria faixa título, Icky Thump. Qual é a outra aqui, cara? Conquest, que é uma música que flerta com aquele lance do som das touradas, cara. Aquela música de tourada, sabe? Até com trompetes e tudo ali, com trombone, uma coisa assim. Muito interessante essa viagem aí do Jack White, da Meg nessa música. Qual que é a outra? Rag and Bone, uma música que eu acho bem interessante, bem bacana. E I'm Slowly Turning Into You. É um belo disco. Eu achava que não era um bom disco esse aqui. Eu lembro que na época que eu lancei, que eu pensava em comprar algum disco do White Stripes, eu pensava nos primeiros, ali talvez até o Elephant. E depois achava que, se é que eu fosse comprar, seriam esses. Esse aqui jamais. Mas ouvindo você vê que vale a pena também. É um disco que tem várias coisas interessantes para poder acompanhar e curtir. Certo? Cara, eu corri demais? Será que ficou mais longo do que eu pensei? Ou mais curto do que eu pensei? Vamos dar umas últimas ideias aí, umas últimas coisinhas aí, umas últimas informações sobre a banda. 13 álbuns ao vivo lançados. Cara, 13 álbuns, mas muitos assim, de forma mais independente pela Third Man Records, né? Pelo selo do Jack White. Muitos saíram só em vinil e tudo, né? Coisa mais pra fã, de fato. Lançaram 4 DVDs. Né? Inclusive tem um que é bem bacana, que eles fazem uma turnê pelo Canadá, tem um documentário até sobre isso, esse que eu acho que eu até vou acabar comprando em breve. Então são 4 DVDs, eles
ao vivo era uma experiência muito bacana, a interação, cara, entre Jack e Meg White no palco era muito bacana, isso que eu ficava louco de ver. Depois que eles se separaram, né, que eles não eram mais um casal, eles continuavam com aquela conexão muito louca, cara, de se olharem ali durante... Porque é um duo, né, cara? A interação é muito forte, é ali os dois ali, um de frente pro outro. É o Jack olhando pra ela, pirando no som, a Meg tentando acompanhar. É bom que se diga, é interessante que se diga que a Meg White não é tida como uma instrumentista, musicista muito dotada tecnicamente. Mas ela cumpre ali a sua função, manda ver ali, tenta manter o tempo e tal. E é perfeito ali porque a banda sempre se propôs, tá? Isso é bom que se diga. Mas muito legal essa interação, eles se olhando ali, mesmo depois de não estarem mais juntos, continuou essa conexão. Achei muito legal. Inclusive no show que eu vi, né, nesse documentário sobre o show em Manaus, ele fala, ah, minha irmã aqui, Meg White, tipo como se fosse irmã como uma amiga, como uma pessoa que ele tem um carinho muito grande, né? Então, muito interessante que eles chegaram a esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação que eles conseguiram manter dentro do palco até quando foi possível, em termos de seguir com esse projeto. Não brigaram para acabar a banda, simplesmente quiseram seguir caminhos diferentes, né? Então, muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada nos shows do White Stripes, vocês vão ver com certeza como é bacana essa conexão entre eles, esses olhares e tudo, é bem legal. Então a banda encerrou as atividades em 2011, podemos dizer oficialmente, pelo que eu estava anotando aqui, exatamente, 2011, 4 anos até depois do Lick Thump, eles seguiram fazendo algumas coisas, mas aí realmente pararam, e o Jack White lançando disco solo, tanta coisa que eu acho que ele não tem tempo pro White Stripes. Dificilmente, ele anunciou 2 discos, inclusive, acho que solo discos que ele lançou, que ele anunciou que vai lançar em breve, né? Então do White Stripes, ou com relação a The White Stripes, não deve ter nada tão já realmente. Talvez lançamentos de comemorativos, algumas coisas assim, né? Como essa coletânea que saiu recentemente, disco, mais alguma coisa ao vivo, mas músicas inéditas acho improvável. Vamos colocar mais uma aqui, ó. Vamos ver o que está rolando nesse momento, que a gente pode colocar. Screwdriver que tá rolando, vamos deixar Screwdriver, uma música que não é muito conhecida, mas dá uma noção do que é a banda. Esse vocal é louco, né? Muito legal, muito bacana, cara. Isso aí, The White Stripes. Grande banda, uma banda bem legal, bem bacana, que eu comecei a curtir recentemente e apelei e comprei todos os discos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que não tenha ficado tão longo. Se ficou tão longo, seja paciente, se você chegou até o final, obrigado, valeu. Eu faço isso com o coração realmente, porque eu curto demais, beleza? Depois a gente volta com mais um vídeo aqui, é nóis.